Olá, seja muito bem-vindo ao Português em Detalhes. Eu sou a professora Adriane Leonardo. Hoje nós iniciaremos o estudo da morfologia, que é a parte da língua portuguesa que estuda a estrutura da palavra, o processo de formação de palavras e as classes gramaticais. Mas por que esse assunto é tão importante? Se você não compreender muito bem a morfologia, você pode ter dificuldades para entender aspectos semânticos e para entender principalmente a análise sintática. Haverá uma aula para cada aspecto que a morfologia estuda, mas vamos apenas fazer aqui uma síntese. Quando eu falo de estrutura da palavra, eu estou falando de radical, afixos, desinências, vogal temática, ou seja, de cada morfema que compõe a palavra. Quando eu falo de formação de palavras, nós sabemos que a cada dia surgem novas palavras na língua. Essas palavras podem surgir por vários processos. Pelo processo de composição, pelo processo de derivação e outros processos que também estudaremos aqui no canal. Hoje o nosso foco está principalmente no estudo das classes gramaticais. Esse é o principal ponto da morfologia abordado em concursos públicos e nas provas em geral. Então, uma palavra é classificada de acordo com determinadas características. Agora, uma perguntinha. Você sabe dizer quantas classes gramaticais existem na língua portuguesa? Existem na língua portuguesa 10 classes gramaticais, 6 variáveis e 4 invariáveis. As variáveis são assim chamadas porque podem se flexionar em gênero, em número, algumas classes flexionam em grau e as invariáveis não possuem essa flexão. Vamos ver então quem são essas classes variáveis. Nós temos o artigo, o substantivo, o adjetivo, o pronome, o numeral e o verbo. Já as classes invariáveis são preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Ah, mas isso é muito fácil, eu já estudei lá no ensino fundamental. Acontece que a base morfológica cobrada nas provas não é apenas aquele conhecimento básico sobre a morfologia. Vamos ver então, a princípio, como está o seu conhecimento acerca desse assunto. Nós temos aqui a oração: o jantar estava delicioso. Nós temos aqui várias classes gramaticais. Vamos fazer então uma breve análise morfológica. A palavra ou vai ser o nosso artigo. E a palavra jantar, você sabe dizer a classe gramatical? Algumas pessoas diriam que jantar é verbo, eu janto, tu jantas, ele janta. Acontece que aqui, quem já é concurseiro sabe disso, a palavra jantar está após um artigo sendo determinada por ele. Ela é, portanto, um substantivo. Isso ocorreu pelo processo da substantivação. Ou seja, a palavra jantar, que geralmente é um verbo, aqui representa um substantivo e não um verbo. A palavra estava é um verbo e delicioso é o nosso adjetivo. Agora vamos ver mais um exemplo de uma breve análise morfológica. Seu sim marcou minha vida. Nós temos a palavra seu, que é um pronome, e a palavra sim pertence a qual classe gramatical? A palavra sim comumente é classificada como um advérbio, mas aqui, como ela está após um determinante, ou seja, após um pronome, nós vamos ter aí a palavra sim como um substantivo e não como um advérbio. Então, em seu sim marcou minha vida, nós vamos ter seu, pronome, sim, como o nosso substantivo, marcou o nosso verbo, minha, pronome e vida, substantivo. Nós vamos perceber também que dentro do estudo da morfologia nós temos a base para a sintaxe de concordância. Concordância verbal, concordância nominal. Por exemplo, se eu mudar a minha frase para a sopa estava deliciosa, nós vamos ver que nós temos um artigo, a, temos sopa como nosso substantivo, a palavra estava é o nosso verbo e deliciosa adjetivo. A palavra sopa, que é o meu substantivo, está concordando com a palavra deliciosa, que é o meu adjetivo. Então, a partir do conhecimento da morfologia, nós também teremos mais facilidade para estudar concordância nominal, concordância verbal. Ela estava meio cansada. Ela é um pronome,
Estava é um verbo, a palavra meio é um advérbio. Como o advérbio pertence ao grupo das classes invariáveis, não ficou meia cansada. Ele não precisa fazer essa concordância, até porque ele não varia. Então, em ela estava meio cansada, nós temos essa classificação, e cansada é o nosso adjetivo. Nesta aula introdutória, nós precisamos entender ainda que cada classe morfológica desempenha um papel sintático, e isso vai ser estudado lá na morfossintaxe. Por exemplo, o advérbio vai exercer a função de adjunto adverbial, ou seja, cada classe vai ter uma função dentro da análise sintática. Existem ainda as classes que não exercem nenhuma função sintática. Nas próximas aulas, nós estudaremos cada parte da morfologia e cada classe gramatical. Então, se você não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar todas essas aulas. E se gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Até mais!